E o assunto de hoje é inventário. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Ana. Bom dia, Mirela. Bom dia aos ouvintes. Vamos lá, inventário. A primeira questão é, todo mundo tem medo de inventário, viu, Mirela, por causa do preço. Né? O custo é alto, principalmente para quem tem muitos bens. Muitas vezes a pessoa morre e o herdeiro é pobre. Não tem como pagar, né, as custas de um inventário, os impostos de um inventário. É um medo real, doutor Rodrigo? Olha, sim, infelizmente é um medo real. Inventário tem um custo, a gente coloca aí aproximadamente aí de 10 a 12% sobre o valor do patrimônio, né? Você tem custos com advogado, custos com cartório. Aí o cartório, você tem o custo cartório de notas, onde você faz a escritura do inventário. Depois você tem o custo, se for falando de imóveis, né? O custo com registro de imóveis também, que você precisa levar a escritura do inventário para registrar isso na matrícula do imóvel. Então também tem mais um custo lá. E tem o imposto que a gente paga também, o imposto de transmissão causa-mortes, também é para o Estado. Então você tem um custo elevado. A gente coloca aí você pensar, o ITCMD hoje, né, que é o imposto de transmissão causa-mortes, cada estado tem a sua alíquota. O estado de São Paulo sempre teve uma alíquota fixa de 4% sobre o valor do patrimônio. Isso vale para carro, vale para dinheiro em banco, vale para imóvel, né? Só que com a reforma tributária, a partir do ano que vem, já tem uma lei que está entrando em vigor aqui em São Paulo, vai começar a valer mesmo ano que vem, o ITCMD ele vai ser escalonável. Então, ao invés de 4% fixo, ele vai de 2% para imóveis, patrimônio com valor menor, até 8%. Então, quem tem patrimônio alto aí vai pagar muito mais imposto. Agora, doutor Rodrigo, quem não tem dinheiro para pagar essas custas, existe algum mecanismo que ajude esses herdeiros que não têm, vamos dizer assim, verba para isso? Vamos lá, que tem um caminho que seria o caminho legal, o caminho mais correto, que seria você vender isso, né? Então, infelizmente, por isso que a gente fala tanto de planejamento sucessório. A gente fala disso não só para não evitar a briga, né, a discussão futura, mas para você preservar esse patrimônio para os seus herdeiros. Porque justamente a hora que a pessoa falta, né, não está mais aqui, você tem a surpresa de falar, tem um apartamento que vale 1 milhão, você vai gastar 100 mil, 120 mil para passar para vocês. É muito dinheiro. Pensando no herdeiro que não tem esse valor provisionado, guardado, então geralmente é importante, por isso que é tão importante o planejamento sucessório. O que seria feito? Não temos dinheiro nenhum e tem um apartamento. Eu tô com um caso desse agora, que realmente faleceu o pai, deixou a viúva e a filha, tem 4 milhões em imóvel. Como é que faz o custo disso? Você pensando nos 10%? 400 onde tira mil 400 mil reais para pagar? Só de TCMD, 4% dá 160 mil reais de imposto. Então o que é feito? Te entra com pedido, nesse caso, hoje você até consegue fazer em cartório, mudou ano passado a legislação, você consegue fazer a venda em cartório desse imóvel ainda sem o inventário. Então, se todos os herdeiros vão no cartório, estão de acordo com a venda, é feita a venda desse imóvel e usa o dinheiro para pagar os custos. Judicialmente, a mesma coisa. Nesse caso, por exemplo, olha só, tem carros. Então, tem os imóveis e tem alguns carros que, vendendo o carro, dá o dinheiro para pagar, consegue esse valor para pagar o custo, né? Então, pede-se um alvará judicial, que é uma autorização do juiz, para você vender o patrimônio ainda no nome do falecido. Então, tem o carro lá, está em nome do fulano que faleceu, o juiz dá uma autorização, você consegue fazer a venda do carro e o Detran aceita isso, para você transferir para o comprador. Só que esse dinheiro da venda do patrimônio do falecido, obrigatoriamente ele é depositado numa conta do processo. Porque o juiz autoriza você a tirar esse valor do patrimônio para você pagar as custas judiciais, a parte do imposto. Então você consegue fazer isso. Outro caminho que também consegue fazer, demonstrando que não tem o valor inteiro, você consegue até parcelar o valor do imposto. Hoje você faz um pedido de parcelamento e a Fazenda do Estado parcela em até 10, 12 vezes. Eu falo, não tem aqui os 160 mil, consigo ir pagando por mês. O juiz intima a Fazenda do Estado para se manifestar, se está de acordo com o parcelamento ou não. Só que tem um porém, fica tudo parado até você quitar o parcelamento.
Enquanto não quitar o parcelamento, fica tudo ali parado. E isso é ruim também, porque tudo desvaloriza. Carro, principalmente, se está parado, é IPVA que vai somando dívida. Se é imóvel, IPTU que tem que pagar. Então, é um caminho o parcelamento, desde que você tenha condições de continuar bancando aquele patrimônio, porque vai ficar parado. Mirela. Doutor Rodrigo, no caso de mais de um herdeiro, né? A gente sabe, aí a gente escuta um monte de família que briga por causa de herança, né? A família estava tão bem até morrer alguém e aí envolver dinheiro no meio. Nesse caso de mais de um herdeiro, a justiça ela precisa ser acionada? Ela precisa estar envolvida? Se não tiver acordo, sim. Porque vamos supor, 3 herdeiros, 2 estão de acordo com a forma que está sendo dividido o patrimônio, está tudo certo. Um não concorda. Não, acho que não vale só isso, vale mais, acho que tem que vender por outro valor, não concordo com essa divisão, para mim está injusta. Porque o que acontece? Geralmente você, tendo mais de um imóvel, mais de um patrimônio, acaba se fazendo acordo ali de, fica você com essa casa, eu fico com essa, fica com a casa e um carro, a outra é um pouco mais caro. Vai se negociando entre os herdeiros, acerta um valor ali em dinheiro. Tem gente que não aceita. Ou já peguei casos também de ter um imóvel só, era um sítio. 3 herdeiros concordavam com o valor da avaliação para fazer a venda, com autorização, com alvará judicial. E um quarto não concordava, falou, não, isso vale muito mais, não vale, era 600 mil a avaliação, vale mais de 1 milhão. Não conseguiu resolver, tem que ir pro judiciário. Aí muito tempo que se perde, como foi a desvalorização do patrimônio, acúmulo de despesa, porque o juiz faz o quê? Vai mandar fazer uma avaliação judicial com o perito daquele patrimônio. Gasta-se com a avaliação. Aí depois tem o valor, vai fazer a venda disso. Você pode tentar uma venda extrajudicial com o juiz autorizando, ou quando tem muita briga, já vi isso acontecer várias vezes, vai para leilão. Nossa. E leilão arremata pela metade da avaliação no segundo leilão. É terrível. Então, respondendo a sua pergunta, se um não concorda, tem que ir para o judicial. Não tem jeito. E se tiver um herdeiro menor, como é que fica esse caso? Também até uns 2 anos atrás, só judicialmente resolvia-se isso. Essa é uma resolução nova do CNJ, que ele autoriza hoje a fazer mesmo com herdeiro menor em cartório. Tem algumas limitaçõezinhas, né? Uhum. Uma delas é que você tem que dividir o patrimônio de forma igual. Então, como eu acabei de falar aqui, fica você com um apartamento ou com outro. Não. Então você vai dividir tudo no mesmo quinhão. Então, se são 3 herdeiros, 1/3 para cada um. Não dá para você fazer uma distinção do que fica com cada. Você vai dividir tudo igual. Então, o percentual e o quinhão, né, a fração ideal de cada um. E aí o cartório manda o projeto, né, do seu inventário, né, ali a minuta da escritura, para o Ministério Público, que vai conferir, ver se está tudo certo, está respeitando ali o interesse do menor. E aí o promotor dando ok, processa-se o inventário no cartório mesmo. Agora, a principal dúvida, viu, Mirela, de muitos, é se os herdeiros herdam dívidas, né? Muitas vezes você tem um apartamento financiado, um carro financiado, dívidas com bancos, cartões de crédito. Isso? Vamos separar por partes também aqui. Vamos. A maioria das vezes, ninguém presta atenção nisso, mas se você for olhar o contrato de financiamento imobiliário e o de carro, eles têm a cláusula que o devedor falecendo quita-se a dívida. Geralmente o valor desse seguro está embutido na parcela do financiamento imobiliário e do carro também. Então falece o devedor, dá por quitada a dívida. E outras dívidas? Outras dívidas, respondendo, herdeiro não assume dívida de ninguém. Você só assume o que tiver de positivo. Então, se a pessoa faleceu, deixou o patrimônio, mas tem dívidas, primeiro paga-se as dívidas e o que sobrar, se sobrar alguma coisa, vai perder. Mas vamos supor que deixou nada e só dívida. Tá lá com o cartão estourado, cheque especial estourado, faleceu, não tem nada, não tem carro, não tem patrimônio, não passa nada. Só é importante fazer um inventário, que a gente chama de inventário negativo, que é para você comunicar aos credores que aquela pessoa faleceu, poder dar baixa nos órgãos todos, né? Dar baixa nas contas bancárias, porque enquanto você não dá essa baixa, os juros vai correndo e fica aquela dívida que podem ficar ligando para os herdeiros, podem ficar enviando carta.
Você já está passando por um luto e ainda tem que ficar aguentando as pessoas cobrando. A gente recebeu aqui uma participação da Célia Vieira, da região de Vila Madalena. Ela fala assim: bom dia, tudo bem? Tudo bem, Célia, e você? Bom dia. É Célio, tá? Célio. Absurdo. Já pagamos muito alto com os impostos diários. Resumindo, pagamos para nascer e pagamos para morrer. É exatamente isso, né, doutor Rodrigo Rosa? Paga-se até o ar que se respira, né? E justamente é um custo. E aí que tá. Às vezes culpa muito o advogado, fala, é caro porque tem honorários. Mas vamos lá, pensa só. Um inventário que você resolve em cartório, ele tem praticamente o mesmo custo financeiro do que o inventário judicial. A parte de custos, emolumentos, taxas, impostos, ele é bem semelhante. Só que quando você faz isso extrajudicialmente, primeiro, em 2 semanas, 3 no máximo, você resolve. Hoje dá para fazer 100% online um inventário com os cartórios. São Paulo, Rio, Minas Gerais, você não tem nem que sair da sua casa. Você assina tudo pelo gov.br, não sai de casa. E aí, obviamente, o advogado fazendo um inventário extrajudicial, está todo mundo de acordo, porque precisa mesmo sendo no cartório, precisa de um advogado. Você não consegue fazer sem advogado. O percentual de honorários é muito menor do que você contratar alguém para ficar brigando por um processo que se arrasta por anos. E tudo aquilo que eu comentei também, o custo que tem desse patrimônio congelado. E você tem que ficar mantendo ele enquanto não resolve. Porque uma casa, tudo bem, imóvel geralmente valoriza, mas você tem o custo de ficar fazendo manutenção do imóvel. Então uma casa tem pintura, tem jardim para cuidar, tem quintal. Então é muita coisa, é cano que estoura. Você tem que estar com isso resolvido. E no extrajudicial, em 15 dias você mata a questão. Você falou uma coisa interessante. Mirela, por exemplo, eu tenho um imóvel, está em inventário e tem-se as custas desse imóvel. Ou seja, tem o IPTU, tem a limpeza, tem o jardineiro. Durante o inventário, há um rateio dos herdeiros para pagamento dessas custas? O certo seria fazer esse rateio, que é o adequado para todo mundo. Você já ter esse rateio. No entanto, todo inventário tem a figura da pessoa que cuida de todo o patrimônio, todo o espólio, que é o inventariante. Uhum. Tem uma ordem legal ali, a lei coloca isso, um rol praticamente taxativo ali de quem assume esse cargo. Não é uma coisa, eu quero. Mas se a pessoa não cumprir ali a prestação de conta, não tocar direito o inventário e cuidar do patrimônio, você pode questionar isso com o juiz e pedir para substituir essa pessoa. Esse inventariante é o responsável por cuidar de tudo. Então ele cuida toda essa manutenção do imóvel, paga as contas, recebe o dinheiro. Então vamos supor que esse imóvel esteja alugado, ele é o responsável por manter o contrato de locação funcionando, receber esse dinheiro e prestar contas para os outros herdeiros. Então, o imóvel está alugado, recebi aqui 10 mil reais do aluguel, tirei o dinheiro aqui do IPTU, tirei o dinheiro para seguro, tirei o dinheiro da manutenção. Ou se alguém está morando, algum dos herdeiros, esse que está morando, geralmente deve aluguel da parte dos outros. Sim. Então, não tem, está alugado para um terceiro, já tem um caso desse também, o imóvel está alugado, tem ali os herdeiros, e vão dividindo a despesa, né? Então, cada um faz o rateio aqui, o dinheiro do IPTU, do condomínio, né? Você pega um apartamento em condomínio, se você não paga o condomínio, toma seu imóvel. Então, e rapidamente. Então, tem que ter esse rateio. Se não há um rateio enquanto está rolando o processo, o inventariante vai descontar isso depois de quem não pagou. Então, não vou pagar nada agora, não tenho dinheiro. Tá bom, na hora de for vender o imóvel, fazer um rateio disso, desconta essa parte que era sua e você não pagou, né? Tudo cobrado, né? Tudo direitinho. Cobrado. Doutor, eu queria retomar um assunto que o senhor falou, do herdeiros não herdam dívidas, certo? Certo. E aí o senhor deu exemplo de uma pessoa que não tinha bens, só tinha dívidas, então essas dívidas são perdoadas, digamos assim. Mas no caso de uma pessoa que faleceu, um decújo, né? Termos jurídicos. O decújos. É uma pessoa que faleceu, mas ela tem uma casa. Só que as dívidas ultrapassam o valor da casa. Como a gente faz para priorizar que dívidas que a gente vai quitar e quais que a gente vai deixar de lado? Existe isso ou não? Não paga uma dívida, ou paga todas ou não paga nenhuma?
Tem uma priorização de dívidas, assim? Olha, você trouxe um ponto muito interessante agora, importante, porque você falou que tem uma casa. Se é uma casa que aquela pessoa morava, isso a gente chama de bem de família. Se é só um imóvel que usava para moradia da família, ou até às vezes se tem um imóvel só e está alugado, depende daquela renda para sobreviver, então é o bem de família. O bem de família, pouquíssimas dívidas atingem esse patrimônio. Então, uma dívida de cartão de crédito não vai atingir o patrimônio. Uma dívida de cheque especial não vai. O que pega o bem de família? A dívida do financiamento que você fez para comprar ele, a dívida de IPTU desse imóvel, a dívida de condomínio, se for um apartamento, e também pensão alimentícia. Se você deve pensão de alimentos para alguém, pode tomar o bem de família. E uma outra, que é quando... você é fiador no contrato de locação. Então, se você é fiador no contrato de locação e tem esse imóvel dado em garantia, você pode perder também. Tirando essas situações que são exceções, uma dívida comum não toma imóvel. E aí tem uma discussão grande acerca disso, porque os herdeiros estão recebendo esse único imóvel, se eles não têm nada, ele entra como bem de família também. Então, se eu estou recebendo esse imóvel do meu pai, era o único imóvel dele, mas eu tenho um monte de imóveis, aí ele perde essa característica do bem de família. Agora, se é o único imóvel da família, está passando para os herdeiros, ele mantém a mesma característica, e aí se for uma dívida de cartão de crédito, não vai ser paga com o imóvel. Há entendimento de que, vamos supor, uma dívida de 50 mil reais, o imóvel vale 1 milhão. O juiz vai falar, vende isso aí e paga essa dívida. Agora, se for uma dívida, valor praticamente do imóvel, que vai perder aquele patrimônio, geralmente é perdoada. Então, cada caso é muito específico, cada caso vai ter esses detalhes, que são umas regrinhas meio que gerais, que servem como pelo menos um norte para as pessoas. Infelizmente o que a gente vê, viu, Mirela, doutor Rodrigo, são muitas relações se desfazendo por causa de inventário, né? Irmãos que eram ligados, né? Até briga de filhos com mães, né? Depois que perde o marido, ou quando o marido perde a esposa. É muito complicado. Qual o conselho o senhor dá para que isso não aconteça, ou pelo menos para que minimize essas rusgas, né, nessas relações? O conselho que eu dou é para quem tem patrimônio, quem tem algo a deixar, resolva isso em vida. Hoje, menos de 2% dos brasileiros fazem testamento. Menos de 2%. Então, assim, faça um testamento, converse com as pessoas. O que eu vejo hoje como uma saída, não estou falando para burlar nada, né, burlar dívida, mas para você resolver problema, faz uma doação em vida com usufruto para você até sua morte. Você pode deixar alugado, pode morar, tudo é seu. Já doa, já acerta esse imposto, depois você não vai ter custo para a pessoa ter que assumir o inventário de pagar advogado, pagar cartório, pagar registro de imóveis. Você programe-se para fazer em vida, deixa tudo acertado entre as pessoas, né? Isso poupa o fim de relações, né? Que aí tudo certinho, já está resolvido, não tem discussão. O importante é destacar também que no testamento ele pode dispor de 50%, né, dos bens para qualquer pessoa, não necessariamente herdeiros. E muitas vezes é a vontade, né, do falecido em vida, claro, e os familiares não seguem. Então o testamento é a melhor forma de evitar qualquer tipo de conflito, né, doutor Rodrigo? Porque, vamos pensar numa pessoa que seja casada, via de regra, o regime de casamentos hoje, como é um parcial de bens, metade do patrimônio já é do viúvo que vai sobrar, né? Já é do cônjuge-meeiro, né? Então metade já está ali. A outra metade, que é a parte dele, dessa parte, metade ele pode fazer o que ele quiser. E às vezes quer deixar mais para os filhos. Pensa em pessoas que estão em segundo, terceiro relacionamento e tem filhos de um outro relacionamento, quer deixar isso mais equilibrado, né? Às vezes tem filhos já adultos que estão muito bem de vida, tem filhos pequenos, quer deixar uma parte maior. Então façam o testamento, porque ninguém é obrigado a se amar. Mas você pode evitar que as pessoas se odeiem muito, né, e briguem por isso. Muito obrigada pela presença, doutor Rodrigo Rosa. 9h30. Sexta-feira temos mais doutor Rodrigo Rosa aqui na nossa Rádio Z. Vamos a um breve intervalo e nós voltamos já já. Obrigado, um ótimo dia, boa sexta para todos. Obrigada.